Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então hoje iniciaremos o nosso segundo bimestre. Então essa é a primeira aula do segundo bimestre. E eu quero agradecer vocês e parabenizar pela participação no primeiro bimestre. Continue assim, tá? Ok? Então vamos lá. O que a gente vai aprender hoje? Regiões brasileiras, características gerais e também características econômicas. Vamos lá. O Brasil. O Brasil é um país gigantesco, né? País de dimensões continentais. Cantado lá na música de Jorge Benjor. Mora num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. O nosso país, ele está localizado lá no continente americano, mais precisamente na América do Sul, né? Porém, ele tem uma pequena parte do território, tá, no hemisfério norte, mas ele é considerado um país sul-americano, de língua portuguesa, possui uma grande miscigenação de raças, onde as três raças principais são o branco europeu, que veio lá de Portugal, no caso português, o amarelo, que é o indígena, que era o nativo da terra. Quando os portugueses chegaram, eles já estavam aqui. E os negros, que foram trazidos da África, né, com o tráfico negreiro. Um período bastante sombrio da história brasileira, que foi a escravização negra. E também tem a junção de outros países, né, que foram os italianos, japoneses, chineses, aí a mistura de raças, né, chamada miscigenação, mistura de raças. O Brasil, tendo uma área de 8.514.876 km², o Brasil é o quinto maior país do quesito de extensão territorial do mundo. E, desde 1970, é dividido em 5 regiões. Regiões políticas, sendo elas Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Está escrito errado aí, mas é Sudeste, não é Sudeste, é Sudeste. Essas regiões são chamadas de macro-regiões do IBGE. Né? Então, falando de novo, são 5. Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Isso é regionalização. E você já sabe que regionalizar é a mesma coisa que dividir. Será que essas regiões foram divididas aleatoriamente? Pegou um pedaço, colocou ali, pegou outro? Não. Tá? Foram observados critérios. Critérios são esses: naturais, físicos, econômicos, sociais, culturais, para fazer essa divisão. Então vamos lá? Regiões. Regiões brasileiras. As 5 regiões que compõem o país foram divididas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão responsável pela divisão regional do território. A mesma leva em consideração aspectos físicos, tá vendo? Culturais, sociais e econômicos para dividi-lo. Então quer dizer que não foi feito aleatoriamente, tá? Uma coisa interessante das divisões brasileiras é que elas foi feita em cima da divisão territorial de cada estado, tá? O estado está completo na região. Ele não está partido ao meio numa região. Diferente que caracterizado na região geoeconômica, que a gente vai ver nas próximas aulas. Região Centro-Oeste, formada pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e pelo Distrito Federal. Essa região é a segunda maior do país, em extensão territorial. Vamos lá. Centro-Oeste. Características gerais. O Centro-Oeste brasileiro tem um clima tropical semiúmido, tendo 2 estações bem definidas: inverno ameno e seco e verão quente, úmido e chuvoso. Sua vegetação predominante é o cerrado, mas também é composta pelo a oeste, a parte da Amazônia e a grande parte do Mato Grosso. A região não é banhada pelo mar, porém é rica em recursos hídricos. Em alguns casos se destaca como Rio Xingu, Paraná, Paraguai, Araguaia e Tocantins. Então, a região Centro-Oeste é caracterizada por 2 estações bem definidas, né? O inverno ameno seco e verão quente, úmido e chuvoso. Tá? Vegetação característica: o cerrado,
vocês sabem caracterizar muito bem o cerrado, porque aqui na nossa região é cerrado, né? É uma região de savana, né? Plantas adaptadas para o tipo climático, tá? Não é banhado pelo Oceano Atlântico, tá? Mas existem recursos hídricos, né? Bastante ricos, né? Rios bastante importantes, como o Rio Xingu, Paraná, Paraguai, Araguaia e Tocantins. Vamos ver agora o aspecto econômico, economia. Sua concentração populacional em duas regiões principais, Brasília e Goiânia, afeta diretamente a economia, considerando que o Distrito Federal conta com o maior PIB per capita do Brasil, seguido de Goiás. O que é PIB? Produto Interno Bruto. Ele é calculado como tudo que é produzido pela localidade, no caso pelo estado, e o que é vendido para fora. Tá? E o estado de Goiás é o segundo maior PIB da região centro-oeste. A economia dessa região é baseada na agricultura e pecuária, ou seja, a agropecuária, sendo a pecuária de grande destaque em relação ao rebanho bovino. Goiás, no caso Goiás, Mato Grosso do Sul, são grandes exportadores de carne bovina para a União Europeia. A agricultura tem destaque na produção de grãos, sendo voltada para a questão da comercialização, principalmente a exportação. O centro-oeste hoje, né, aqui na nossa região, vemos inúmeras lavouras de soja. Tá? É um produto para exportação. Está sendo um dos grandes produtores de soja, embora que essa soja futuramente possa ou vai afetar, né, o solo da região, mas isso aí, né, a gente vai ver depois. Vamos agora para a região Nordeste. A região Nordeste ela é vista, região Norte, desculpa, Norte primeiro. Região Norte, ela tem uma característica bastante interessante, floresta amazônica. Os estados Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Esse último estado foi incorporado na região Norte há pouco tempo, né? Anteriormente ele pertencia à região Centro-Oeste, no entanto era uma parte de Goiás. Goiás foi dividido ao meio, né? Goiás ficou no Centro-Oeste e Tocantins foi para a região Norte. Sendo Tocantins o último estado a ser adicionado nessa região, pois foi o último estado criado no país. Características gerais. Tendo quase 4.000 km de extensão, esta região faz fronteira com diversos países, como por exemplo Bolívia, Venezuela, Suriname, entre outros países da América do Sul. Sua totalidade é tomada pela floresta amazônica. Tem destaque internacional e grande biodiversidade. Nessa região também temos a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas. A região norte é a maior região de extensão territorial do país, né? Ao mesmo tempo, ela é a menos povoada. Por quê? Devido à floresta amazônica que toma grande parte da região, né? Essa floresta amazônica ela é muito importante relacionada à questão da biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora, né? Fauna, animais, flora, vegetais. Tem espécies vegetais na Amazônia, até espécies de seres vivos, como micro-organismos, que nunca foram catalogados pela ciência. Tá? E nessa região temos a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica, formado aí pelo Rio Negro e Solimões, aquelas duplas sertanejas, aquela dupla sertaneja, Rio Negro e Solimões. Tá? Então a bacia do Rio Amazonas é a maior bacia hidrográfica do mundo, está lá na região norte. Economia. A maior parte dos moradores sobrevive de atividades que envolvem extrativismo vegetal, pecuária, agricultura e indústrias. O turismo também desponta como um forte fator econômico, principalmente por causa da floresta amazônica. Ela é o maior ecossistema do mundo. Então, característica econômica da floresta amazônica, né? Extrativismo vegetal. É um estado extrativista, né? Destaque-se também na pecuária, agricultura e indústria. Um ponto importante dessa indústria, né? Tem o CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, o SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que
fizeram uma política para tentar levar indústrias para a região norte, para tentar levar mais população para aquela região, né? Criaram lá a Zona Franca de Manaus. E também se destaca muito com a questão do ecoturismo, né? As pessoas vão para lá para conhecer a floresta amazônica, né? Afinal de contas, é o maior ecossistema do mundo. Vamos agora para o Nordeste, né? A região Nordeste, ela é vista como região problema, né? Que tem lá a seca do Nordeste. A região Nordeste é formada por 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão, Meio Norte e Zona dos Cocais. Zona da Mata, Agreste, Sertão, Meio Norte e Zona dos Cocais. 5 sub-regiões. A Nordeste, a região do sertão nordestino, tem um problema na seca. Embora a região, né, norte, lá ali no litoral, tem as praias mais belas do mundo, né, mais visitadas também. Nordeste é a maior região brasileira e tem ao todo 9 estados, sendo eles Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Características gerais. O Nordeste brasileiro possui como principal característica natural ter uma biodiversidade formada por áreas originais da Caatinga e da Mata Atlântica. Outros tipos de vegetação dessa área são o Cerrado e a Mata dos Cocais. Tem uma hidrografia formada por rios perenes, né? Rios que nunca secam, tendo como, por exemplo, o Rio São Francisco, e intermitentes, como o Rio Piranhas-Açu. Rio intermitente é intermitente. Eles secam durante o período da seca, né? A água deles desaparece, tá? Já o Rio São Francisco, chamado de Rio da Integração Nacional, tá? Ele não nasce na região Nordeste, mas ele corta todo o Nordeste e nunca seca, mesmo na região da seca. Economia. A economia nordestina é bem diversificada. O litoral tem como principal atividade econômica o turismo. Afinal de contas, as mais belas praias do mundo estão lá no litoral nordestino. Também temos nessa região uma economia ligada à pecuária e à agricultura. Também as indústrias de petroquímica. Petroquímica é a indústria petrolífera, né? Extração de petróleo, extração e beneficiamento do petróleo. Região Sudeste. O sul brasileiro tem 3 estados, sendo eles Paraná. Região Sul, desculpa. O sul brasileiro tem 3 estados, sendo eles Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É a menor região do país. Característico, frio. Né? Serras gaúchas nevam no período do frio intenso. Características gerais. A região sul localiza-se quase inteiramente na região temperada. Por esse motivo tem um clima conhecido como subtropical. A vegetação é bastante variada e devastada. No litoral encontramos uma minoria de vegetação costeira divididos em mangues e restingas. Os rios da região têm grande potencial hidrelétrico. A usina de Itaipu, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, localiza-se no Rio Paraná. Tá? A usina de Itaipu é a maior usina hidrelétrica existente, né? Ela foi feita em sociedade com o Paraguai, né? A usina de Itaipu, lá no Rio Paraná. E a economia, da região sul, apesar de ser a menor região do país, o sul é a região com o segundo maior PIB, Produto Interno Bruto, perdendo somente para o Sudeste. Sua economia é bem variada, e assim como no Nordeste brasileiro, conta com atividades como pecuária, agricultura, indústria e turismo. Na agricultura se destaca o cultivo de grãos e na indústria, baseia-se no segmento de alimentação, informática, metalúrgica, entre outras. Lembrando também que o Sul foi um grande produtor de soja, né? Destaque também na produção de frutas, né? Adaptadas para clima frio, como uva, maçã, pêssego. Região Sudeste. Importante região do país por conta do seu grande acúmulo de zonas urbanas e concentração populacional. O Sudeste é composto pelos estados Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. É a região mais dinâmica do país, né? Aqui está o triângulo produtivo brasileiro, né? Que são os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A maior
cidade do Brasil está aqui, que é São Paulo. Segundo, Rio de Janeiro e terceiro, Belo Horizonte. Por isso, grande concentração populacional. Característica geral: o sudeste brasileiro é o estado com mais habitantes do país, e essa população se localiza principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. A vegetação nessa região é bastante devastada por conta da industrialização e da urbanização. E originalmente formada por áreas ocupadas pelo Cerrado e pela Mata Atlântica. Os rios encachoeirados da região contribuem muito para o grande número de usinas hidrelétricas, se destacando algumas bacias como a do Paraná. Economia. A economia dessa região possui grande desenvolvimento de indústrias de automóveis, metalúrgica, alimentícia, tecnológica e muitas outras. É a mais industrializada de todas as 5 regiões brasileiras. Na agropecuária, essa região utiliza técnicas modernas, o que faz com que a produtividade aumente cada dia. O turismo é muito forte, pois os mais conhecidos pontos turísticos se concentram ou encontram nessa região. O nosso país. Concluímos então que todos os estados têm aspectos históricos e culturais muito fortes, interferindo assim na economia e constituição política da nação. Vamos ver se o vídeo consegue rodar, senão finalizamos aqui. A breve história da economia brasileira em 3 minutos. No começo, as atividades na terra de Vera Cruz se resumiam a escambos indígena local. Os portugueses trocavam objetos de metal como facas, panelas e espelhos pelo pau-brasil extraído pelos nativos. Enfim, esse tipo de atividade não durou muito tempo, porque logo no ano de 1532, as primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas para o Brasil na expedição de Martim Afonso de Souza. Cultivada com monocultura em latifúndios e com mão de obra escrava traficada da África, em pouco tempo a cana dominou o Nordeste e se tornou a principal atividade econômica da colônia. Porém, como a produção de açúcar exigia um grande investimento inicial, os engenhos acabaram sendo instalados no Brasil em parceria com a Holanda. E por isso apenas os holandeses podiam realizar as etapas finais do refino do açúcar e transportar o bagulho. E vender o bagulho. Conforme a colônia foi crescendo, o interior foi sendo ocupado. E assim foram sendo descobertas regiões ricas em minérios como ouro, prata e ferro. Rolou uns diamantes também. A mineração deixou um legado muito importante. As regiões das Minas Gerais e da Baixada Santista foram desenvolvidas, o centro econômico foi deslocado para a região sudeste e técnicas de prospecção, produção de metais e até mesmo um esboço de metalurgia foram trazidas para o Brasil. Isso tudo foi crucial para o início da industrialização brasileira. Mas falando de industrialização, vamos ao ciclo econômico em que o bicho realmente começou a pegar. A cultura do café começou a ganhar força na Baixada Fluminense, se expandindo pelo Vale do Paraíba. Só que no começo, durante o plantio, não era adotada a técnica de curva de nível, o que causou a lavagem do solo da região e, consequentemente, sua inutilização. Por causa disso, o cultivo do foi gradativamente se deslocando para o oeste paulista, onde acabou encontrando solo fértil e plano, a famosa terra roxa. E isso permitiu que a produção ganhasse muito mais escala. Também vale a pena lembrar que essa foi bem a época da primeira e da segunda revolução industrial. Máquinas a vapor, carvão, produção em larga escala, indústrias, jornadas de trabalho brutais. E o café acabou entrando nessa história como uma espécie de combustível humano. Aliás, até hoje é assim, né? A acumulação de capital decorrente dessa atividade financiou a formação de grandes centros urbanos, bancos, ferrovias, portos e até mesmo pequenas indústrias. E o que o café foi pro sudeste, a borracha foi pro norte. Com a invenção das máquinas, principalmente do carro, surgiu também a demanda por borracha. E a Amazônia tá cheia de látex. Por causa dessa atividade, floresceram cidades como Manaus e Belém que passaram a conter as melhores infraestruturas urbanas do país. Só que tudo isso meio que deu uma melada depois que começaram a desenvolver fazendas de seringais na Malásia. Um tempo se passou, teve a crise de 1929, teve o nacional desenvolvimentismo, teve Brasília, teve milagre econômico. E hoje a gente vive na época da agroindústria. Algumas coisas continuam parecidas. Rola aquele lance de monocultura em latifúndio, ainda é voltado para mercado externo e a mão de obra é mal paga. Mas hoje a agropecuária é responsável pelo desenvolvimento de um gigantesco parque fabril de produção de insumos e derivados. E olha que são atividades que exigem um alto nível de mecanização e um grande progresso no setor da biotecnologia. Então, pessoal, a aula e essa foi a breve história da economia brasileira em tipo 3 minutos. Nossa aula acabou, então até a próxima. Obrigado a vocês.